pessoal, então, em relação à aula passada, a gente... Bom, nós estamos encerrando nessa aula prática o assunto dos solos pouco desenvolvidos, né? Exceção feita aos solos de várzea, que vocês vão ter aquela aula que eu falei com o Pablo, que aí volta um pouco de conversa lá pra frente, né? Mas, assim, em relação à aula passada, a gente viu o nosso solo litólico da Formação Curubataí, depois nós subimos, vimos um campo-solo da Formação Piramboia, um arenito, né? E agora a gente subiu mais um pouco ainda, né? Subimos uma parte da serrinha e ali, naquele paredão, estão as costas, né? Então essa região, ali tem basalto, meio sanduichado com arenito da Formação Botucatu, né? Tipo de um sanduíche. Aqui nós estamos em cima de uma área da Formação Botucatu, que é um arenito de baixíssima cimentação, né? É uma rocha que você pega um pedaço dela que quase que desmonta na mão, né? Bem pouco cimento. Então o que vai acontecer? Ela vai dar origem a solos extremamente arenosos, de baixa quantidade de colóide, né? Baixa argila, que é o material que tem lá no arenito. Mas nós estamos mais no alto, mais no pé das cuestas aí, e com o solo formado do arenito Formação Botucatu. Bom, aqui vocês estão vendo esse paredão, praticamente areia, né? E como o arenito tem baixíssima cimentação, então embora ocorra lavagem, possibilidade de intemperismo e tal, muito pouca coisa muda, porque fica areia mesmo, com aquela argila que já tinha no arenito, e como é muito pouquinho, assim, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, bem pouquinho, abaixo de 10, né? Então, o que acontece? Essa pedogênese, a possibilidade de acontecer isso, ela não se efetiva. Por quê? Porque não tem colóide, né? Basicamente, a presença de colóide é ela que vai permitir, por exemplo, a formação de agregados, né? De várias formas, blocos, granulares, subgranulares, prismáticos. Como não tem essa argila, então quase nada acontece, vamos dizer assim, né? A diferença entre esse paredão arenoso e o arenito é um pouco de cor, né? Então o que vai acontecer? Aqui, lógico que não vai conseguir segurar, descer com areia abaixo. Então aqui, assim, chamando a atenção de vocês, nesses blocos da braquiária aí, são porções que desmoronaram, né? À medida que... Porque aqui é o seguinte, aqui é uma área de empréstimo, então eles vão tirando terra de caminhão, construção e tal. Terra não, areia, né? Tirando areia. E aí o que vai acontecer? Ele vai desmoronando. Então tem esse nível aí, ó, que tá abaixo daquele nível lá, tá vendo? Vai tirando de baixo, ele vai descendo, né? Como é praticamente tudo solto. E aí, as porções superficiais, que tem o sistema radicular ali e tal, ali tá úmido mais escuro, mas não é por causa da chuva, molhou, né? Mas dá pra ver nitidamente a diferença nesses blocos da braquiária, que ele escorregou lá de cima do horizonte A, né? Então, vocês veem a cor, ó, da parte de cima, tá vendo? Ele é cinza, né? Porque tem a matéria orgânica. E aí em algumas porções que não tem, ó, esse pedaço aqui, né? Algumas porções que não tem a horizonte A, que seria essa outra parte do horizonte, ele é bem alaranjado, assim, né? Bem colorido. Então dá esse contraste de cor, né? Da braquiária, do horizonte A, vamos dizer assim, com a parte de baixo, né? Então, o que tem esse perfil de solo, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro, uma grande semelhança com o material do lixo, né? Ou seja, o arenito é muito frágil, pouco cimentação, e o solo vai ser meio que a cópia dele. O que muda? Muda a cor. Por quê? Porque na camada superficial, a vegetação que se adapta a essa areia de baixo estoque de nutrientes, ela se desenvolve. Por exemplo, essa braquiária, que é uma planta
capinzinho aqui, que é um tipo de um capim barba de bode, que a gente chama, né? E vocês veem lá um pouquinho dele. É uma vegetação que se adapta a esse baixo estoque de nutrientes. E o desenvolvimento de raízes dessas plantas faz aquele acinzentamento ali. Que também não precisa de grande coisa de matéria orgânica para deixar ele cinza, né? Lembra que eu chamei a atenção? Ó, solos arenosos, tem baixa superfície específica. Então qualquer pouquinho de pigmento, né? No caso do pigmento matéria orgânica que deixa o solo preto, né? Ou deixaria preto, um pouquinho dele, a areia já fica cinza, né? Cinza escurecida, né? Tá? E a ausência desse crescimento de raízes mais nas porções inferiores vai deixar, em relação ao arenito, ocorre um pouco de oxidação, né? Porque o solo é bem drenado, obviamente, né? Oxigenado, assim. Então o arenito ele é meio róseo, pálido, bege, rosado, uma coisa assim. O que fica? Fica um laranja, um avermelhado, que também, qual é a quantidade de pigmento que tem aí, que seria o óxido de ferro, né? 2%, 1,5%, não precisa de muita coisa para ele ficar laranja, para ele ficar, né? Tá certo? Então o que a gente vê de pedogênese? Essa oxidação, a produção de matéria orgânica, desenvolvimento horizonte A, que geralmente vai cair em A fraco, daqueles tipos de horizonte A que vocês viram, né? Às vezes esse horizonte A tem uma estrutura granularzinha, mas muito fraca, né? Difícil de até pegar a unidade estrutural, né? Tá certo? E então eu teria um horizonte A e todo o restante, esse colorido aí, não é horizonte B. Por quê? Porque não formou a estrutura. A pedogênese praticamente não agiu, apenas oxidou um pouco os pigmentos que estavam aí dá essa coloração. Então, toda essa parte que não é A é um horizonte que tem praticamente a cara do material de origem com um pouquinho de mudança de coloração. Horizonte C, né? Então eu tenho nesses solos uma sequência A, C, certo? Essa mudança do horizonte A para o horizonte C, ela vai ocorrendo meio devagar, né? Então, a gente pode dizer assim, vamos dizer, eu tenho um horizonte A aqui, só porque ele é cinza, não mudou quase nada, só mudou a cor. Às vezes eu tenho uma outra camadinha, horizonte AC, porque ainda é um laranja meio cinzentado. Depois eu tenho um alaranjado com um pouquinho de cinza, aí separo de CA. Depois entra numa outra parte que já é bem mais laranja, um C. Ah, mas tem uma outra porção mais para baixo que é um pouquinho diferente a cor. Então eu ponho C1 aqui, C2 aqui e vou dividindo assim, né? A, AC, CA, C1, C2, C3. Com uma importância pequena, porque separando o A do C, o A tem um pouquinho mais de matéria orgânica e o C alguma diferenciaçãozinha de cor. Mas como tem esse desmoronamento, não pode ser que antes era tudo separado e foi juntando? Não, aqui no caso, assim, a gente vê esses blocos com a planta, é porque ele escorregou do ar, né? Então ele tá aí, amontoado, eu só fui ali pegar, né? Mas diga assim, se a gente pudesse fazer um corte certinho aí, para descrever o perfil, e aquela superfície é original, se vocês olharem lá no fundo, ó, olha aquela altura lá, ali é original, tá? Então, se você pegasse no original e fizesse um corte, é isso que eu tô querendo dizer. O que a gente vai achar de diferença? Meio isso aí. Cinza, um cinza alaranjado, laranja acinzentado, depois laranja, depois aí ele vai tender para ir mais para a cor original do arenito, laranja meio pálido, depois laranja róseo e assim vai. Mas aí eu estou falando de 3, 4, 5 metros de profundidade, né? A seção de controle para classificação são 2 metros, né? Assim, eu estou assim, tentando descrever um perfil aqui de 4 metros de profundidade, né? Tá certo? Mas o que ele tem, assim, vamos dizer, que se eu fosse descrever, fazer a morfologia, que não dá pra gente fazer aqui. Textura arenosa de cima e embaixo,
teor? 7%, 8% de argila, dificilmente dá 10%, né? Estrutura. Às vezes granular fraca no ar, e às vezes eu já vou direto porque a gente chama de maciça porosa que se desfaz em grão simples. Por que grão simples? Porque não uniu partículas unitárias formando um grupo que é o agregado, né? Pra gente ver se é um agregado em bloco, um agregado prismático, né? Nem formou, ele é grão simples, que é originalmente o que tem na rocha, né? Então, a estrutura é ou maciça porosa ou granular fraca no ar. Nos outros é tudo maciça porosa ou grão simples, a gente escreve de direto. Aí se não tem estrutura, que é uma forma de dizer não tem estrutura, né? Quando eu falo grão simples, né? Não vou descrever tamanho, grau, porque não tem, né? Aí eu vou lá para consistência do solo seco, macio, porque areia solta praticamente. Úmido, muito friável, molhado não, plástico não pegajoso. E, em geral, as transições entre essas separações de horizontes e subhorizontes, elas são difusas, elas mudam lentamente, né? Não é uma transição. Às vezes pode acontecer de ter uma transição clara do A para o C, mas geralmente é difusa, né? E muda assim num espaço maior que 20 centímetros, né? Bem devagarzinho vai mudando, né? Tá certo? Em geral são plano paralelas, são de topografia regular, plana e tal, né? Entre a topografia dos horizontes, camadas, né? Basicamente é essa a descrição do perfil, né? Então veja que é um solo que vai ter pouca matéria orgânica, embora tenha aquela cor ali, ou seria horizonteado, tem cinzentado em relação ao laranja, mas pouquinha matéria orgânica, que já dá uma cor mudada, né? Então ele tem pouca argila, ele tem pouca matéria orgânica, vai ter CTC muito baixo, o estoque de nutrientes muito baixo, porque já o arenito não tem lá grande coisa, e ainda ele tem uma permeabilidade, né, uma quantidade hidráulica muito grande, então a lavagem é acentuada, né, principalmente dos elementos mais solúveis, né, óleo. Então vai ter soma de base muito baixa, enfim, fertilidade no aspecto químico bem reduzida, né? Desde a CTC até a quantidade de nutrientes presente. Até alumínio não tem também, porque não tem argila 2:1, não libera alumínio, não tem temperismo de argila quase, não tem também alumínio, tudo baixo. Saturação por base baixa, então é distrófico álico em geral, né? Tá certo? Agora, veja, vamos lembrar daquela tabelinha que eu mostrei, que no Brasil tem 15% de neossolos, todos os neossolos. E a gente podia chutar aí uns 8% desses 15%, ou seja, praticamente a metade, 7,5%, desses 15% seriam esses solos aí, neossolos quartzo-arênicos. Se a gente puser 8% de 850 milhões, que é a superfície do Brasil, nós estamos falando de 70 milhões de hectares, seria equivalente a 3 estados de São Paulo, né? Isso está distribuído pelo Brasil, São Paulo tem bastante, no miolão do estado de São Paulo, ali Tirapina, região de Bauru tem bastante, aqui, né, nós estamos, né, São Pedro, Santa Maria, indo para Botucatu aqui, o noroeste paulista também tem, o noroeste do Paraná tem, Mato Grosso do Sul ali passando, para que a gente passa São Paulo pelo Rio Paraná, sentido Campo Grande, passando por Três Lagoas ou descendo para Bataguaçu, ali tem umas manchas enormes de solo. Vai até Selvíria, lá perto de Solteira também, que tem bastante por ali. Mato Grosso, não o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também tem bastante. O estado do Tocantins, né, o goiano dividiu o estado em Goiás e Tocantins, né? E aí o estado do Tocantins ficou com essa parte aqui, né, a parte dos neossolos quartzo-arênicos. É predominante, assim, na grande parte do estado. Nordeste tem muito isso. Enfim, tem bastante. É muito expressivo. Como é uma área a ser ocupada, né? Por exemplo, pega no estado de São Paulo, lá na disciplina do manejo, ano que vem, a gente vai numa propriedade que tem citricultura em cima desses solos. E aí vocês vão ver, apesar de todos esses problemas, que não tem isso, não tem aquilo, com uma tecnologia ajustada, eles vão conseguir produzir laranja com 2 anos e meio, antecipando do 3,5 para 2,5, mas fazendo um trabalho interessante. Quando a gente fala, a água disponível é baixa, mas se tiver numa região que chove bem distribuído, não tem problema. A água disponível vem do céu, não é?
Ou então, se eu não tiver isso, se eu irrigar, o problema da água disponível sumiu. E aí depende do manejo que você faz da cobertura vegetal. Você pode produzir raiz, matéria orgânica e tal, administrar a nutrição, né? Calcário, gesso, fósforo. Solos arenosos fixam um pouco fósforo, então é eficiência. Então tem algumas coisas boas, né? O do fósforo que eu coloco, 80%, 90% a planta absorve, então não tem fixação. Mas tem uma parte boa também, apesar de todos os problemas, né? Veja, como ele é muito poroso, é um pacote de areia, choveu e infiltrou. Então, vamos dizer, teoricamente, não corre uma gota d'água. Mas aí, veja bem, se ele tiver descoberto, cada pancada de gota d'água, que tem uma energia cinética grande, ela faz pular areia para todo lado, né? Se eu tiver uma declividade, a areia vai caminhando para baixo, né? Então, primeiro item, não pode estar descoberto, ele tem que estar vegetado. Primeiro item. Então a chuva não pode bater direto no solo. Segundo item, esse buraco que vocês estão vendo aqui, que é uma vossoroca, né? Uma erosão tipo vossoroca, é porque deu uma corridinha de água ali. E se correr água, como não tem estrutura, a água vai cavando como se fosse uma faca numa manteiga quente, né? Então olha lá, faz um buraco e uma chuva, desde que tenha uma concentração de água. Então, segundo item, não pode correr água nessas áreas. Agora, como que corre e se infiltra tudo? Numa região você tem estradas, né, carreadores primários e secundários. As estradas têm compactação, então tudo que chove nela não pode infiltrar. Porque se infiltrar, a gente não anda nela, né, deixa de ser estrada. Então, você tem porções de trilho de estrada primária, secundária, que você tem que estar duro, tal, e aí choveu, soma aquela água e pega um ponto e escorre aquela concentração d'água, pronto. Faz um buraco enorme e aí uma erosão do que a gente chama do tipo vossoroca, e aí o estrago é muito grande, então não pode correr água. Então, os dois itens principais para não ter erosão nesse solo, primeiro, tem que estar coberto. Segundo, não pode correr água. E desses lugares, geralmente são as estradas, né? Por exemplo, essas estradas do asfalto, obviamente que não é para infiltrar água aí, mas então essa água vai ter que sair para algum lugar, né? A gente pega uma chuva, 50 milímetros de chuva, 50 litros por metro quadrado. Aí você soma lá 10 metros vezes 1 quilômetro, aí dá um caminhão de 12 metros cúbicos por quilômetro. Se aquilo cair num ponto só, o que vai acontecer? É o mesmo que ser despejado uma vez só. E aí quando aquilo entra, se ele sair de qualquer jeito da estrada, ele vai começar a fazer um buraco desse, e aí o buraco começa a retroceder, porque a água começa a comer para trás também, né? E aí a estrada cai dentro do buraco, por exemplo, né? Então, por exemplo, é uma região muito perigosa no período de chuva, porque às vezes tem umas saídas d'água aí, meio destemperadas e tal, que a estrada pode desmontar embaixo do buraco que a água cria embaixo da própria estrada, né? Então, tem esses pontos críticos, tá certo? Agora eu queria que vocês só tivessem um contato. Observe que sempre que vocês estiverem aqui com uma